Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Pode se sentar, por favor. Glória a Deus, eu estou bem feliz, porque o Senhor tem sido muito bom. A palavra do Senhor diz que a bondade do Senhor, ela dura de geração em geração. Merecedor, nós não somos, mas o Senhor, Ele é generoso. O Senhor é bom. E eu quero ler nessa noite, Lucas capítulo de número 2. Quero falar um pouquinho hoje a respeito do tema. Pode baixar um pouquinho aqui em cima? Por favor, Gil, tira só um pouquinho do retorno. Quero falar um pouquinho a respeito de quem foi Jesus. Quem é Jesus? Lucas capítulo de número 2, versículo de número 5, versículo 6. Lucas 2, versículo de número 6. Glória a Deus. Depois de Mateus, Marcos, Lucas. Glória a Deus. Diz assim: E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a um filho, seu filho primogênito. Então envolveu-o em panos e deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e aguardavam durante as vigílias da noite, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou. De repente, o esplendor de luz tomou conta, e tiveram um grande temor. O anjo disse a eles: Não tenham medo, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que para todo o povo, que é para todo o povo. Pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glórias a Deus nas alturas, e paz na terra, e boa vontade para com os homens. Amém? Glória a Deus. Quem foi Jesus para a humanidade? Quem foi Jesus para os povos, para as nações, durante a história? Como é que Jesus era conhecido? Eu sei que durante muitos anos, muitas nações, muitos povos, tiveram um desejo muito grande, um desejo enorme de conhecer alguém que pudesse salvar eles de uma situação aqui e outra acolá. Durante muitos anos, os homens desejaram ardentemente construir um império. Os homens corriam para lá e para cá para poder construir algo que pudesse lhes satisfazer os seus corações.
um mundo em que eles pudessem de chamar de meu. Um mundo em que eles pudessem dizer, sou eu quem tomo conta. Os livros, de uma forma muito vasta, mostra e apresenta os homens buscando um lugar de honra, um lugar de destaque na humanidade. O homem querendo sempre estar no topo, querendo sempre ser reconhecido. Por exemplo, quando a Bíblia Sagrada fala a respeito dos egípcios, os egípcios durante muito tempo foi um povo dominador. Eles conquistaram muitos povos, inclusive para isso eles escravizavam muitas pessoas. Qualquer outra tribo, qualquer outra nação que eles encontrassem no meio do caminho, eles levavam e escravizavam. As famílias, os filhos, os pais, todos. Os babilônios também foram um grande império que dominou o mundo. E que eles tinham uma força muito grande, uma força de dominação. E eles também queriam um mundo do qual eles pudessem dizer, este mundo é meu, esse mundo me pertence. E os babilônios foram muito conhecidos, principalmente depois do reinado de Nabucodonosor. Eu acredito que a maioria de nós conhecemos a história. Também nós tivemos a história dos macedônios, que através de Alexandre o Grande conquistou o mundo. Por onde ele passou, ele deixou o seu rastro. Um mundo onde ele pôde dizer, este mundo é meu. E os romanos, então, também, nos dias de Júlio César, não só de Júlio César, mas nos dias dos Césares, que dominaram Roma pela força da espada, que dominaram o mundo pela força das armas. Todos eles tinham um desejo de ter um mundo onde eles pudessem dizer, este mundo é meu. As nações viviam com esse desejo. As pessoas queriam um lugar de destaque no Guinness Book da vida. E os judeus? Qual que era o desejo do coração deles? Eles também queriam ser uma nação reconhecida. Eles também tinham o desejo de ser um povo grande, um povo vasto, bem reconhecido pelo resto da humanidade. Eles tinham um sonho de ser uma grande nação, o sonho de ser alguém na vida. Afinal, Deus havia prometido para eles, através do patriarca Abraão. O Senhor disse a Abraão, eu farei de você uma grande nação, onde você colocar as plantas dos teus pés, essa terra eu te darei. Foi Deus quem prometeu. Então eles diziam assim, olha, se os egípcios podem ter um monarca, nós também podemos. Se os babilônios podem ter um rei como Nabucodonosor, que toma pela força, nós também podemos. E o nosso rei vai ter um nome, o nome dele será o Messias. Eles esperavam alguém que pudesse mudar o mundo e entregar o mundo nas mãos deles. Eles diziam assim, olha, se os macedônios tiveram Alexandre, que saiu dominando o mundo, nós também teremos o nosso Alexandre. E ele vai vir com toda a força. Ele vai tirar a gente dessa miséria. Ele vai tirar a gente desse estado de decadência e vai colocar a gente num lugar de destaque, onde as outras nações irão olhar para nós e dizer, lá está Israel. O desejo do coração dos judeus era ser alguém que o mundo pudesse reconhecer eles. E eles tinham um sonho, esperavam pelo Messias. Mas eles tinham uma imagem do Messias. Para eles, quem era o Messias? Era como um Nabucodonosor. Era como um Alexandre que viria para conquistar o mundo e entregar as mãos e o poder do mundo nas mãos deles. Afinal, foi Deus quem prometeu, foi Deus quem fez essa promessa. Essa era a grande ambição de Israel, ser parecido ou ser melhor do que as outras nações. Ser alguém que o mundo pudesse aplaudir eles. Então eles sonhavam, eles desejavam. Eles diziam assim, quando o nosso Messias vier, vai ser melhor do que os faraós do Egito. Vai ser melhor do que Tutancâmon. Vai ser melhor do que aqueles reis que dominaram os mundos antigos. O nosso Messias vai dominar a terra. E nós seremos conhecidos porque Deus prometeu.
Só que não. Ao invés de Israel crescer, ao invés de Israel se tornar uma grande Babilônia, um grande império, ao invés de Israel prosperar e crescer e enriquecer, eles estão empobrecendo cada dia mais. Ao invés de eles tomar um novo rumo para a vida deles, ao invés de eles se tornarem um grande império, porque era a grande ganância deles, eles foram levados para o Egito como escravos. Você conhece a história? E lá no Egito, eles ficaram como escravos durante 400 anos. E o sonho de ser uma grande nação? E a ganância, o desejo de ser alguém na vida? Só que não. Quanto mais o tempo passava, mais o sonho deles ia sendo sufocado. O sonho de ser uma grande nação está passando, o tempo está passando e as coisas não acontecem. Esse sonho foi adiado durante pelo menos 400 anos. Mas um dia, diz a Bíblia, que alguém resolveu orar ao Senhor. Eles haviam se esquecido de Deus e por isso estavam lá, sofrendo e pagando um preço caro, mas alguém resolveu clamar ao Senhor. Diz a Bíblia que alguém se levanta e começa a pedir socorro para Deus. Ajunta um povo e aquele povo começa a pedir: Senhor, nos ajuda, nos tira da escravidão. 400 anos se passaram. Deus disse: então tá bom. Vocês já pagaram caro pelo que vocês fizeram. 400 anos é o suficiente. Eu vou dar uma oportunidade para vocês. Levanta Moisés. E eles dizem assim: pronto, é agora. Provavelmente esse vai ser o nosso Messias. E Moisés vem, meio temeroso, até convencer o povo demora. O povo tem medo de fazer o que Moisés está mandando eles fazerem. E aí Deus começa a operar sinais e maravilhas no meio do povo. E eles estão dizendo: quem sabe aqui ou ali, quem sabe não é esse o Messias tão esperado. Deus levanta Moisés e eles saem do Egito. E eles talvez saem do Egito dizendo: quem sabe não é agora que Deus vai fazer da gente uma grande nação. Quem sabe não é agora que a gente vai prosperar. Quem sabe não é agora que o nosso Messias vai se manifestar, quem sabe no meio do deserto. Ele vai aparecer para a gente. Só que não. No meio do deserto começa a morrer um monte de gente. Porque ao invés deles começarem a agradecer a Deus, eles começam a murmurar e reclamar. Eles reclamam da comida, eles reclamam da água, eles reclamam do calor, eles reclamam do frio, eles reclamam de tudo. Mas eles estão dizendo para si mesmos: Deus nos fez uma promessa. E tem um monte de gente sendo sepultado no meio do deserto. E aí, o tempo passa. Deveria, dizem os historiadores que era para ser 40 dias, no máximo. Mais 40 anos no deserto. Por causa da murmuração e da ingratidão. Mas mais cedo ou mais tarde, num certo tempo da história, eles chegam à terra prometida. Não todos, porque a maioria, mas muita gente morreu no deserto. Daqueles que saíram do Egito, de 20 anos para cima, só sobraram 2, Josué e Calebe. Chegaram na terra prometida com uma multidão de pessoas que nasceram no deserto, que sobreviveram no deserto. E quando eles chegaram na terra prometida, na terra de Canaã, quem sabe agora eles estão dizendo: agora nós vamos prosperar, e agora o nosso Messias vai aparecer. E eles tomam posse da terra. E quando eles chegam lá, ao invés deles se organizarem, o que eles fazem? Israel se torna uma anarquia, uma bagunça. Eles começam a fazer festa. Eles começam a ir para as baladas nas madrugadas e voltar tarde. E esquecem de que Deus, o Deus que tirou eles do Egito, havia dado a eles algumas orientações, mas eles não aceitaram. E Israel se tornou uma anarquia política, social, psicológica, familiar, estrutural, espiritual, econômica. Ao invés de se organizarem, vira uma bagunça, que é o livro dos Juízes. No livro dos Juízes, Deus levanta juízes para poder orientar Israel, para poder lembrar Israel de onde eles saíram, onde é que eles estavam. Mas o tempo passa, mais 400 anos novamente. Então eles têm uma ideia: nós estamos assim porque nós não temos um rei. Por isso que a nossa vida não vai. Nós precisamos de um rei, nós não precisamos de
de juízes. Nós não queremos que Deus fale através dos profetas. Nós não queremos que Deus fale conosco através dos juízes. Nós não queremos essa orientação. Nós precisamos de um monarca. Assim como na Babilônia tinha Nabucodonosor, assim como os egípcios têm o seu monarca, nós também queremos um rei. Assim como os macedônios tinham os seus Alexandres, nós também queremos o nosso, e o nosso tem que ser o Messias. Então vamos fazer o seguinte, nós queremos um rei. E começaram a gritar, nós queremos um rei, nós queremos um rei. E Deus olhou, então vocês querem um rei? Não estão satisfeitos com o que eu estou orientando vocês? Não, a gente quer um rei, como os babilônios, como os egípcios e as outras nações. Então Deus dá para ele um rei chamado Saul, o primeiro rei de Israel. E quem sabe alguns deles estão dizendo, quem é este homem? Quem sabe não é ele o nosso Messias? E Saul foi um desastre, foi uma catástrofe, foi um horror. Começou até bem, mas terminou muito mal. Desviou-se do caminho do Senhor, esqueceu que foi Deus quem colocara ele ali naquele lugar. E aí a nação de Israel continua com aquela dificuldade financeira, espiritual, familiar, social. E eles estão dizendo para si mesmos, não é agora, o nosso Messias é ele, deve ser ele. E Saul foi um horror. Na verdade, Saul era um moleque, que atrapalhou tudo que estava no plano. O que devia acontecer, ele não fez nada do que Deus orientou ele. E então, sai Saul e entra Davi. E aí eles dizem, é o nosso Messias, porque ele é guerreiro, ele é estrategista, ele é valente, ele venceu muita coisa, e agora ele vai colocar a nação de Israel lá no topo, no livro do Guinness Book. Eles vão ter que escrever o nome da nação na revista Forbes, a gente vai estar lá, e o povo vai ter que reconhecer, porque nós vamos prosperar. E aí Davi, o que ele faz? Pisa na bola, comete um adultério, um assassinato, e aí a vida da nação de Israel continua uma bagunça. Ele tenta se levantar, não consegue, e aí nasce no coração de Davi construir um palácio para Deus, mas não deu certo. Eles disseram, poxa, não é o nosso Messias. Eu pensei que era ele, pensava que era esse que ia restaurar a sorte de Israel, mas não é ele. E aí de repente sai um, entra outro, e o próximo é Salomão, um homem sábio, que fez um pedido para Deus e Deus atendeu. Ele pediu, Senhor, eu te peço sabedoria. Deus disse, só porque você pediu sabedoria, vou te dar sabedoria e ainda vou te dar riqueza. Mas sabe o que Salomão fez com a sabedoria e com a riqueza que Deus deu para ele? Começou a ostentar. Já viu a síndrome do novo rico? Tinha tanto dinheiro que não sabia aonde gastar. Já viu crente que ganha na sorte por aí? De repente aconteceu dele ganhar, aquele sujeito que o pai morreu e deixou tudo para o filho, mas ele não tem estrutura, ele não tem entendimento, e aí ele começa a ostentar pulseira de ouro, relógio de ouro, e colar de ouro, e tudo de ouro, e ele não sabe onde mais coloca ouro, e aí ele pega aquele bolo de dinheiro assim, de ouro, e esfrega no rosto, na cara das menininhas, e elas vêm. 700 mulheres ele teve, 300 concubinas, e ele dizendo, venha, porque eu tenho carro, eu tenho dinheiro, eu tenho riqueza para dar para vocês. E elas foram, mulheres de outros lugares, que adoravam outros deuses, e o pessoal dizia, esse daí é o nosso Messias, ele é rico, ele tem dinheiro, ele tem poder, ele é sábio. Até a rainha de Sabá veio visitá-lo, ele recebeu uma visita de fora, do exterior, e veio admirar o que ele fez. Este é o nosso Messias. Só que não, o tempo passou, Salomão está lidando com os bens que Deus confiou nas mãos dele, e o que acontece? Não deu nada certo, mais um Messias fracassado na cabeça do povo. E aí quando Salomão sai, quando ele entrega o império dele, quando ele entrega o reinado dele para o filho, para o próximo, para o sucessor, o reinado está em decadência, ele está devendo mais do que ele possuiu um dia, a conta dele está no vermelho, SPC, Serasa, está todo mundo procurando o camarada, até a Polícia Federal está atrás dele, porque ele pegou dinheiro emprestado para construir um palácio para Deus. Que bonitinho.
E aí ele começa a cobrar mais impostos do povo. E diz assim: Paula, paga mais, paga o dobro do que você está pagando. Paga mais, Noêmia, eu quero mais imposto, mais tributo para o povo, para pagar a dívida que eu fiz, aleluia. E aí quando ele entrega o império está em decadência. E as pessoas dizem assim: quem sabe agora, esse é o nosso Messias que está chegando. Porque o outro, que a gente achava que era o Messias, jogou tudo para o lixo. E quando ele entrega o império dele, houve guerra em Israel. Porque ele não tinha como pagar. E aí os outros países começaram a entrar e tomar tudo que eles têm. E aí, por causa da irresponsabilidade, houve divisão em Israel. Israel do norte, Israel do sul. Israel do norte, Judá, Israel do sul, Israel. E aí começa uma briga, uma luta. Aí a pergunta é: como é que Deus vai fazer um império, um país, uma nação prosperar se ela está dividida? Deixa eu fazer uma aplicação aqui nessa noite. Como é que Deus vai fazer uma casa prosperar, uma família prosperar, um lar prosperar, uma igreja prosperar, uma empresa prosperar se ela está dividida? Como é que Deus vai cumprir a sua promessa com um povo dividido? Israel do norte e Israel do sul. E onde é que está o sonho da grande nação? Eles continuam acreditando que seria possível, mesmo sendo pessoas divididas, mesmo um brigando com o outro, mesmo um não olhando na cara do outro e virando a cara e não atendendo o telefone. Eles diziam para si mesmos: não, Deus vai fazer da gente uma grande nação, nós vamos para o topo, nós vamos chegar lá em cima, a gente vai chegar no lugar que Deus prometeu para a gente, só que não. E quem vem? Não é o Messias. Eles estão esperando o Messias vir, mas o Messias não vem. Quem é que vem, pastor? Vem os assírios. Os assírios entram no reino do norte e tomam tudo. Houve uma grande devastação no reino do norte. Destruíram tudo. E o reino do sul, quem vem não é o Messias. Mas eles estão esperando o Messias chegar, e quem vem não é o Messias. Quem vem é Nabucodonosor, mas ele vem com violência. Ele vem arrancando os ouros que foi enterrado. Ele vem arrancando, destruindo as colunas, arrancando, destruindo os templos, arrancando tudo que é ouro e levando embora para casa. E subjugando os jovens, os adolescentes, as crianças, as senhoras, e matando um monte de gente. Sabe o que acontece com Israel depois de um tempo? Por causa da irresponsabilidade, Israel se torna um Maceió, afundando a cada dia mais. Se torna um Brasil governado por um presidente irresponsável, afundando a cada dia mais. Tem gente fazendo vista grossa, mas Maceió está afundando cada dia mais. Era Israel, dizendo: não, Deus vai ouvir a nossa oração e vai enviar o Messias, Ele vai trazer o Messias. Se você perguntasse para um judeu: como que é o Messias? Como você acha que é o Messias? Ele dizia assim: o meu Messias vai ser um homem de muito mais fé do que foi Abraão, que saiu da sua casa sem saber para onde ir e acreditou em Deus. Como que você acha que vai ser o Messias? O Messias vai ser muito mais belo do que foi Saul, mais inteligente, mais intrépido do que foi Davi, mais guerreiro do que foi o rei Davi, mais sábio do que Salomão, mais rico do que foi Salomão e mais sensível do que foi os profetas. O nosso rei vai ser mais poderoso do que Nabucodonosor. Ele vai vingar o sangue dos nossos pais. Israel alimentava isso, uma vingança na alma, no coração. Quem foi Jesus para esse povo? Quem foi Jesus para Israel? Para eles, o Messias viria como se fosse um Rambo, destruindo tudo e matando todo mundo e dando vitória para eles. Ele viria como Superman. Quando você grita pelo nome dele, ele aparece e te pega no colo e coloca no cantinho protegidinho. Ele viria como um Hulk, que quando alguém provocasse os filhos dele, ele ficava nervoso e esmaga, porque Hulk esmaga. O nosso Messias vai ser assim, vai ser forte, poderoso, vai ser alguém de muita força e muito poder, vai ser muito mais inteligente do que Magno, vai ser muito mais inteligente do que Alexandre o Grande, vai dominar tudo e entregar nas nossas mãos. Pronto, 400 anos se passaram, 400 anos de silêncio, e cadê o Messias? Ele está vindo, só que não, mais uma vez o Messias não vem, porque a expectativa do povo é diferente das expectativas de Deus.
O que Deus havia planejado para a vida deles não tinha absolutamente nada a ver com aquilo que eles haviam planejado para o coração deles e para a vida deles. 400 anos de silêncio passa. De repente uma estrela brilha no céu. 400 anos. Uma estrela aparece. Pronto. A profecia se cumpriu. O nosso Messias chegou. Ele vai pegar os romanos e vai quebrar eles no meio para a gente. Era a cabeça dos judeus. Ele vai esmagar essa gente, vai acabar os impostos, nós vamos dominar sobre os romanos. E o que eles estão fazendo com nós, nós é que vamos fazer com eles. O nosso Messias chegou. E aí, a estrela no céu apontando o caminho. Aparecem alguns reis, magos, alguns reis, e procuram saber cadê o rei, onde é que ele está. E não só eles, mas outras pessoas foram ver. E procuraram o Messias. Cadê o Messias? Procura dali, procura dali. De repente, quando eles vão encontrar o Messias deles, o Messias deles está dentro de um curral. Dentro de um estábulo. Mas espera aí, o meu Messias não deveria estar no palácio. O meu Messias não deveria estar reinando por detrás de todos os impérios? Não. Ele está dentro de uma manjedoura. Então eles olham, alguns deles, e dizem: o nosso Messias é isso aqui. É só isso, nosso Messias. Eu pensei que ele ia vir num cavalo branco, bonitão, um cavalo baio, lindo, com a crina balançando, e aquele monte de guarda atrás dele, e ele vinha destruir com tudo. De repente, esse é o nosso Messias. Não pode ser, não pode ser. Eu não quero, esse Messias eu não quero. Eu quero um Messias forte, poderoso, bombadão. Eu quero um Messias que seja influencer. Porque ele vai me ajudar, ele vai trabalhar o meu psicológico, ele vai me dar conselhos. Eu quero um Messias, barriga de tanquinho, fortão, braçudão, bração, pernão. Eu quero alguém que me tire dessa situação. Mas eles olham para o garoto e dizem: ele nem coroa tem. Ele está dentro de um estábulo. Eles estão procurando o Messias, e o Messias está ali, diante dos olhos dele. Só que tem uma diferença. Ele não tem coroa, pelo contrário, ele está sujo de placenta. De resto de placenta de sangue. Eles dizem: não, isso não é o nosso Messias. Eu não quero um Messias assim. Eu quero um Messias que me satisfaça. Eu quero um Messias que ouça a nossa necessidade e nos ajuda. A notícia corre por todo lado. Muitos correm para ver o Messias guerreiro, poderoso. Mas ele está dentro de um estábulo, dentro de uma manjedoura. Todo sujo. Talvez ainda molhado, eu não sei. Alguém olha e diz: mas ele é só uma criança. O nosso Messias não é assim. O nosso Messias é outro, não pode ser isso. O sonho de uma grande nação, onde é que está? Onde é que a gente vai parar com um garoto, uma criança, que não sabe para onde ir, que está sendo carregado ainda por uma mãe? De repente, aparece no céu um coro de anjos. Um coro de anjos. O texto diz: e eles cantavam: glórias a Deus nas alturas, paz na terra, e boa vontade de Deus para com os homens. É um coro que soa nos céus. Há cântico nos céus e há cântico na terra. Glórias a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Talvez alguns deles dizem assim: isso é loucura. Não, esse não é o nosso Messias. Daqui a pouco aparece alguém no meio do deserto, comendo gafanhoto, e vivendo uma vida nas margens, vivendo dentro dos buracos, e gritando para todo mundo, dizendo: arrependei-vos, 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 porque é chegado o tempo, arrependei-vos. E alguém está dizendo: ele é louco. Eu pensei que ia ser o nosso Messias. Cadê o Messias que não vem? Para tirar a gente da mão dos romanos, para livrar a gente dessa perturbação. Ele está na lagoa, no Rio Jordão, batizando. Diz a história que João Batista batizava pelo menos 3 a 4 mil pessoas por dia, dizendo: arrependei-vos dos vossos pecados. E de repente aparece o Messias, mas ninguém conhece, porque ele vem com um olhar despretensioso.
Ele vem como quem não quer nada. Ele não vem com um peitoril, barriga de tanquinho e fortão, querendo intimidar ninguém. Ele vem simples. O olhar dele é simples. A fala dele é simples. As vestimentas dele é simples. O olhar dele é simples. A conduta dele é simples. Mas o poder de Deus está na vida daquele homem. Mas ninguém percebe. E aí ele vem até João, e João diz: não é você que tem que vir até mim, sou eu quem tenho que ir até você. Ele disse assim: João, é preciso fazer isso para que se cumpra as escrituras. Então ele é batizado, é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Passa lá 40 dias e 40 noites no deserto. Creio eu que sem comida e sem bebida. Creio eu. Porque a mesma Bíblia diz que Moisés ficou na montanha, sem comer e sem beber 40 dias. E por que Jesus não ficaria? E aí quando ele volta do deserto, quando ele sai do deserto, ele vai para a sinagoga. E lá na sinagoga tem os santões, os homens da lei, aqueles que diziam conhecer o Messias aparece diante deles e eles não sabem. O Messias está sentado no meio deles e eles não sabem. Eles estão dizendo: nós precisamos que Deus se manifeste. E o Messias estava ali no meio deles. De repente, Jesus levanta a mão e pede uma oportunidade. Ele abre Isaías capítulo de número 61. E ele lê o texto que diz assim: o Espírito do Senhor Jeová, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Vamos ler? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar a boa nova, para anunciar a boa notícia. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isaías de número 61. Eu acho importante ler esse texto. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para apregoar as boas novas aos mansos. Enviou-me para restaurar os contritos de coração, e para proclamar a liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, para pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, consolar aqueles que estão tristes, ordenar acerca dos tristes de Sião, que se dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que sejam chamados carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E ele continua lendo o texto, e quando ele termina o texto, ele diz assim: olha, hoje se cumpriu essa profecia. As pessoas dizem: que horror! Foi um horror no meio dos religiosos. Eles disseram: o que é isso? O que você quer dizer com isso? E a notícia se espalhou. A cidade inteira ficou horrorizada. O Messias estava ali no meio deles. E eles ficaram horrorizados e dizendo: não, esse não é o nosso Messias. Esse não pode ser o nosso Messias. Que coisa estranha é essa? Foi um pavorô na cidade inteira. O nosso Messias é só isso aí. É só isso. Esse é o rei de Israel que vem para libertar Israel. Mas esse não é o filho do carpinteiro? Não é ele que ajudava o pai dele lá na carpintaria, no serviço, no dia a dia? Não é esse Jesus que ajudava a sua mãe com os afazeres domésticos de casa? Nós queremos outro Messias. Este Messias a gente não quer. A gente quer outro, a gente quer um Messias diferente. Tipo um Arnold Schwarzenegger, assim, sabe? Que vem com uma bazuca, pum. Não, a gente quer alguém que resolva a nossa situação, que passa a mão, que pega a toalha, sacode, joga tudo fora e começa tudo de novo. A gente não quer esse Messias fraquinho, só esse aí a gente não quer. Porque se os gregos têm o seu Deus, Hércules, nós queremos o nosso Messias, poderoso, para libertar a nossa nação. Este daí a gente não quer. Na verdade, o que Israel queria, deixa eu falar algo para você aqui. Essa noite é muito importante, quem sabe para abrir a tua mente. O que Israel queria era montar uma gangue. Principalmente quando Jesus chega e chama um dos zelotes para fazer parte do discipulado dele.
o Zelote era um dos grupos de uma gangue. Simão o Zelote. E eles pensaram, poxa, ele já chamou o Zelote porque ele já está se preparando para fazer guerra em Israel. Em outras palavras, se na faixa de Gaza tem Hezbollah e Hamas, nós temos a nossa gangue, a gangue do Messias. E nós vamos botar para arrebentar a partir de agora. E ele chama aquele povo, os pescadores, que não entendem nada. O que eles querem é um grupo terrorista para botar terror. Uma gangue do Messias. Mas deixa eu dizer algo nessa noite para você. Quando aquela estrela apontou no céu, pelo menos uma lição o Senhor estava querendo mostrar para aquele povo. Quem sabe para a minha vida e para a tua vida. Uma estrela no céu era como um chamado de Deus para os homens, a fim de que eles possam viver uma nova realidade na vida deles. Aquela estrela estava dizendo assim, olha, eu vim para trazer paz. Sabe aquele lar que está em contenda? Sabe aquele lar que não se fala? Sabe aquela família que não se entende, que um adoece o outro? Então, eu vim para trazer paz. Tem um texto que diz que ele veio para trazer guerra. Ok? Não vamos entrar nesse mérito agora. Mas ele disse assim, olha, eu vim para consolar aquele que está triste. Eu vim para consolar, vai ter guerra. Mas não é do lado de fora, é do lado de dentro de vocês. Vai explodir uma bomba, não na cabeça dos romanos, mas vai ser no coração de vocês. A partir de agora, o coração de vocês vão começar a pulsar numa outra direção. Os interesses de vocês agora vai mudar. O nome de vocês vai estar no Guinness Book da eternidade. Vai ser uma mudança no interior de cada um de vocês. Paz e esperança, paz dentro de um lar que está em guerra, paz num coração que não consegue celebrar, paz num coração que não consegue enxergar a vida. Vai ter guerra sim, mas vai ser dentro de vocês. Eu vim para trazer guerra, para que haja uma explosão, para que você jogue para fora essa dor, essa angústia, esse ódio que vocês carregam. Quando aquela estrela aparece no céu, Jesus está dizendo, Deus está dizendo para a humanidade, eu vim para trazer paz para a mãe que está desesperada orando pelo filho que não se entrega a Deus de jeito nenhum. Eu vim para trazer paz para o filho que vê o pai e a mãe brigando dentro de casa todo dia. Eu vim para trazer sossego para essa família. Eu vim para injetar alegria no coração do desesperado. Eu vim para tirar as inquietações do coração dos homens. Eu vim para mudar os valores dos homens. Está vendo aquela estrela? Aquela estrela aponta para uma nova realidade. Antes você vivia na treva, agora você vive na luz, porque a luz raiou, a luz brilhou. Agora os nossos interesses são outros. Quando aquela luz brilha nos céus, o texto diz que aquela luz, eu poderia dizer que ela foi precedida por manifestações de Deus, divina no céu. Anjos subindo e descendo. Anjos cantando, anjos anunciando, quem sabe tocando trombeta nos céus e dizendo, glórias a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Paz na terra. Nesta terra não tem paz, mas pode haver paz dentro do coração de um homem e de uma mulher que teve um encontro com Deus. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Vamos a esse texto? É uma guerra que explode de dentro para fora e que diz, eu não aceito mais viver uma vida de ódio, uma vida de mágoa, uma vida de rancor, uma vida sem dormir direito, sem descansar tranquilo. A partir de agora, a luz de Deus brilhou na minha vida e eu quero olhar para cima, eu tenho um motivo para viver. Aquela estrela veio para tirar o peso que esmaga a alma de todo homem que vive longe de Deus. O Messias não veio montado num cavalo poderoso e veio dando tiro e resolvendo o problema de todo mundo nessa natureza, mas ele veio para mudar o interior de cada homem e de cada mulher que entrega a sua vida a Ele. Dizer algo para você aqui nessa noite. Talvez você tenha andado com Deus durante muito tempo
e a vida que Deus tem proporcionado para você parece que não te agrada muito. Talvez você tenha até pensado em desistir e abrir mão daquilo que Deus tem para a tua vida. Deixa eu te dizer algo nesta noite. O meu Deus, o teu Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas é necessário que você creia. É necessário que você creia. É necessário que você creia no poder de Deus e saber que Ele pode fazer muitas coisas. Por que é que o homem sofre tanto? Porque apesar de dizer acreditar em Deus, continua tomando decisão por conta própria. Aquela estrela estava ali para dizer que apesar de tudo que eu fiz, apesar de todos os meus erros, tem gente que já roubou, que já matou, tem gente que já esteve em terreiro de macumba, tem gente que já fez feitiçaria nas esquinas, tem gente que já caluniou gente, tem gente que já feriu muita gente. Mas quando essas mesmas pessoas chegam diante de Deus, o Senhor diz: eu vim para te dar vida, e para te dar vida com abundância. O teu passado não te pertence mais, você não anda mais na escuridade, você agora anda na luz que um dia brilhou no céu. O teu Messias chegou para explodir essa realidade dentro do teu coração. Deus visitou os homens na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E Deus se faz presente no nosso meio, porque o anjo diz, o nome dele será Emanuel, Deus conosco. O profeta Isaías, no capítulo de número 7, diz: o Messias de vocês, ele tem um nome, ele será conhecido como Emanuel, Deus conosco. Portanto, todas as vezes que você for orar, tenha certeza, o teu Messias estará lá, para ouvir a tua oração, para te aconselhar, para te livrar, para te abençoar e cuidar de você, para abençoar a tua vida, para cuidar de você, curar as tuas feridas e arrancar o mal que te oprime. Você tem um Deus que cuida de você, que não veio para satisfazer os seus apetites, mas para cumprir o reino dele sobre a tua vida. E a minha vida só faz sentido se a minha vida estiver atrelada àquilo que Deus tem para a minha vida. Deus visitou o seu povo. Desde o jardim do Éden, Deus já havia dito que ia visitar o seu povo, que ele enviaria o Messias. Se não me engano, no capítulo de número 3, salvo engano, o texto diz assim: e nascerá da semente da mulher, vai nascer um, que vai pisar a cabeça, vai esmagar a cabeça da serpente. Gênesis capítulo de número 49, versículo 10, salvo engano. Jacó, quando está abençoando os filhos dele, declarando a bênção de Deus sobre a vida dos filhos, ele diz assim, o Espírito de Deus vem sobre ele, e inspira, e ele diz assim: olha, porque o cetro não se arredará de Judá, e nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. Ele estava falando do Messias. No capítulo de número 24 de Números, quando Moisés está aconselhando o povo rebelde, já nos seus últimos dias, Moisés diz assim: o Senhor vosso Deus levantará no meio de vós um homem semelhante a mim, a ele ouvireis. Eles pensavam que era Josué, mas não era. Ele estava falando do Messias. A ele ouvireis. Sabe qual é o problema da igreja? A gente quer ouvir, mas a gente não quer prestar atenção e obedecer. O Messias veio, não para satisfazer os apetites dos homens, mas para cumprir com um propósito eterno. Deus conosco, aleluia. Veio para trazer paz para o coração atribulado. Deixa eu dizer algo para o teu coração, eu já estou terminando. Deus tem paz para você. Não vai ser essa doença que vai angustiar a tua alma. Deus tem cura para você. Não vai ser as cobranças, os boletos, os telefones que não param de tocar, que vai tirar Deus da tua vida. Deus tem paz para você. Ele veio para tirar esse olhar pessimista de mim. Poucos entenderam aquela estrela. Aqueles que entenderam aquela estrela no céu, foram cheios do Espírito Santo.
a guerra acabou dentro de casa. A briga cessou. Hamas e Israel, alguém pediu uma trégua. E foi dada uma trégua, para que os povos se convertessem ao Senhor. Um novo mundo estava nascendo. Aquela criança estava anunciando o reino de Deus. Não do lado de fora, mas do lado de dentro. Não na aparência externa, mas no interior, no coração, na alma, no espírito do ser humano. No coração dos homens e mulheres, no coração dos camponeses. Porque os ricos não entenderam. Os imperadores desprezaram, inclusive mandaram matar. Os religiosos então perseguiram ele até o último, mas os camponeses, os pecadores, os pescadores, os homens simples entenderam. Um profeta está no meio de nós, e Deus visitou o seu povo. E as pessoas andavam pelas ruas dizendo: um profeta está no meio de nós, e Deus visitou o seu povo. Glórias a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Deixa eu dizer para você e eu já termino. Louve a Deus na tristeza, na angústia, na dificuldade ou na bonança. Porque Deus visitou o seu povo e Ele está no meio de nós. Deus está no meio de nós. Não para fazer o que eu quero, mas para que eu faça o que Ele quer. Não para atender os meus apetites, mas para que o reino de Deus seja glorificado na minha vida e na tua vida. Quando Zacarias pegou o seu bebê no colo, João o Batista, ele começou a cantar e dançar. E dizer: Deus visitou o seu povo. Ele não estava falando só do filho dele, ele estava falando do Messias. Jesus veio para mudar a minha vida, para mudar a tua vida, para arrancar essa dor, para explodir uma bomba dentro de mim, para que nunca mais eu aceite a ganância que tenta dominar o meu coração, para que nunca mais eu aceite a pornografia dominar a minha vida, para que nunca mais eu aceite ser vendido e ser substituído pelos valores deste mundo, o reino de Deus em mim. A palavra de Deus diz que nós somos chamados como carvalhos de justiça para a sua glória. Nós vamos orar nesta noite. Fique de pé. Jesus veio para guiar os nossos pés pelo caminho da paz. A paz de Deus que excede a todo entendimento humano. Pode não ser do teu jeito, mas vai ser do jeito que Deus quer. Se você permitir, Deus fará sinais e maravilhas no nosso meio. Se você permitir, Deus vai mudar a tua vida. Se você abrir mão dos seus valores e entregar os valores do reino, e permitir que o Senhor domine sobre a tua vida, Deus vai mudar a tua vida. Deixa eu te falar algo e eu já termino agora. Nós precisamos fazer uma certa distinção entre um auditório e as ovelhas de Jesus. Você faz parte de qual grupo? Você é mais um que faz parte do auditório? Ou você é uma ovelha de Jesus? Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém.